Oi pessoal, meu nome é Yasmin, eu faço parte do PET Elétrica da UFO e hoje eu vou resolver essa questão que caiu no Enem de 2019, na parte de Física. A questão fala assim: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Então, gente, a primeira coisa para resolver essa questão eu queria fazer uma revisãozinha das fórmulas que a gente geralmente usa para resolver circuitos elétricos. A primeira fórmula que a gente vai revisar é a resistência equivalente em série. Para a gente achar essa resistência equivalente em associações em série, basta a gente somar as outras resistências que estão associadas. Em paralelo, parece um pouco mais complexo, mas na verdade não tem nada de difícil, tá? A gente apenas vai achar o inverso da nossa resistência equivalente, somando o inverso de todas as resistências que estão associadas em paralelo. Ou seja, eu vou somar 1 sobre o valor da primeira resistência, mais 1 sobre o valor da outra resistência, fazer isso com todas as resistências que tiver, eu vou achar 1 sobre a resistência equivalente. Como faz agora? Só uma regrinha de 3, né? A gente consegue achar esse valor. E aqui são as mais famosas, né? Na verdade, são as bases para a gente fazer esse tipo de questão, que é V igual a RI. Algumas pessoas também conhecem como U igual a RI. Mas é tensão igual a resistência vezes a corrente. Aqui eu coloquei resistência equivalente porque é a que a gente vai usar mais nesse exercício. E essa aqui de baixo, basicamente, é a mesma coisa da de cima. Eu só passei essa resistência dividindo pela tensão, que a gente vai obter a corrente. Então, gente, o primeiro passo para resolver essa questão vai ser adotar a tensão certa sobre a televisão. O enunciado falou que essa televisão trabalha entre 90 e 130 volts. Mas qual dessas a gente vai usar para fazer as contas, né? Então é isso que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa é relembrar essa equação aqui de resistência equivalente em paralelo. O exercício quer o máximo de lâmpadas que eu posso colocar. Então, quanto mais coisas eu colocar aqui, eu for somando, maior vai ficar esse número, porque eu vou colocar mais termos nessa soma, né? Então, 1 sobre resistência equivalente igual ao maior número que eu posso ter. Como isso daqui está o inverso, ele vai ser inversamente proporcional a esse resultado. Então, se esse daqui for o maior possível, porque eu tenho o máximo número de lâmpadas, essa resistência aqui vai ser a menor possível. E com essa resistência menor possível, para uma mesma corrente, eu vou ter a menor tensão possível em cima deste equipamento ou da resistência equivalente do paralelo. Mas na verdade, como eles estão em paralelo, a tensão vai ser a mesma, né? Em todos os equipamentos. Então, como essa tensão aqui vai ser a menor possível, em cima deste elemento aqui, eu chamei de P porque paralelo, né? Resistência equivalente do paralelo, que é essa daqui, a gente vai usar a tensão mínima que o enunciado deu, que é 90 volts. Beleza? Então agora a gente vai para o segundo passo, que é encontrar o valor desse P. Aqui eu coloquei as fórmulas que a gente vai usar, né, para resolver essa parte. Então vamos lá. Quando a gente faz um paralelo de 2 elementos ou mais, a gente obtém uma resistência equivalente que substitui todos os elementos que a gente colocou aqui. E pode ser colocado aqui como se estivesse em paralelo com essa outra resistência e volta na fonte de tensão. Mais ou menos desse jeito aqui, né, que eu desenhei. Então a gente pode observar isso daqui como se fosse um circuito série, que a nossa resistência equivalente aqui vai ser uma soma, certo? Vai ser 10 mais P.
Para a gente achar a nossa corrente, nós vamos pegar a tensão e dividir por essa resistência equivalente. Qual que é a nossa tensão? 120. E a nossa resistência equivalente nesse caso vai ser 10 mais P. Beleza? Essa vai ser a corrente que passa por aqui. Agora, para achar o P, como a gente já sabe a tensão em cima dele, V igual a RI. Como o nosso V é 90, igual a gente viu no passo anterior, a gente pode escrever que 90 é igual a P vezes I. Lembrando que esse P é a nossa resistência equivalente do paralelo. Substituindo esse valor de I que a gente acabou de achar nessa parte aqui, nós obtemos essa equação, 90 igual a P vezes 120 sobre 10 mais P. Como só tem uma incógnita, que é o P, fica fácil de resolver, que se vocês fizerem essa conta, vai achar um P igual a 30 ohms. Certo? Então, quando a gente fizer um paralelo dessa televisão com o número de lâmpadas que o exercício pede, tem que dar 30 ohms, a resistência equivalente. Certo? Então, agora, o último passo é encontrar esse número de lâmpadas, usando esse valor que a gente acabou de achar. Relembrando de novo a fórmula da resistência equivalente em paralelo, 1 sobre resistência equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre todos os R's que a gente tiver. Substituindo esse valor de R equivalente, 1 sobre 30, que a gente achou no passo anterior, igual a 1 sobre 50, que é a resistência da televisão, que está aqui, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, mais 1 sobre 200, quantas vezes for necessário. Por quê? Esse 200 é a resistência de cada lâmpada. Então, se eu tiver uma lâmpada em paralelo com a televisão, eu vou somar 1 sobre 50 mais 1 sobre 200. Se eu tiver duas, eu vou somar isso de novo, duas vezes, 1 sobre 200 mais 1 sobre 200. Se eu tiver 3 lâmpadas em paralelo, eu vou somar 3 vezes esse fator aqui. E assim por diante. Então, eu vou somar isso x vezes, se esse x for o nosso número de lâmpadas máximo. Certo? Então, a nossa equação final ficou essa daqui, 1 sobre 30 igual a 1 sobre 50 mais x sobre 200. Resolvendo isso, a gente acha um x, número máximo de lâmpadas, igual a 2,67. Se o nosso número máximo é 2,67, nós não podemos ter 3 lâmpadas, certo? Então, nossa resposta vai ser 2, que é o número máximo que nós vamos poder ter. Então, vai ser nossa letra B aqui. Certinho? Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar nos comentários. E compartilhe esse vídeo com os seus colegas também, que talvez podem ter a mesma dúvida que você. E é isso. Muito obrigada. O PET Elétrica agradece vocês pela atenção.